Graças a Deus, amados irmãos, tudo bem? Pois é, hoje dia 23, manhã do dia 23, exatamente 8h32, estamos nós aqui dando continuação ao estudo do livro de Hebreus, comentário do livro de Hebreus, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Sempre faço questão de trazer, né, da editora Agnos, onde ele faz aqui a temática da superioridade de Cristo, né? Da superioridade de Cristo. Então iremos dar prosseguimento, levando em consideração o organograma dele, né? Então hoje nós iremos fazer o estudo do capítulo 7, dos versículos de 4 ao 11 de Hebreus, ok? Estejamos atentos para o estudo, vale a pena, né? Bom, antes eu quero pedir para que você deixe seu like, né? Dê o seu joinha. Por quê? Porque assim o YouTube, a rede social que nós mais utilizamos, ele vai ampliar a visão, né, para outras pessoas. E a nossa finalidade aqui, gente, não é de se promover, autopromover, de forma nenhuma. Até porque eu não tenho esse perfil. Graças a Deus eu não tenho esse perfil. Mas é de levarmos o bom evangelho de Jesus Cristo, as boas notícias de Jesus Cristo para todas as pessoas. Muitas vezes nós estamos limitados, né, no nosso ambiente local, né, e quando nós passamos a utilizar esse meio, né, esse meio de propagação também do Evangelho da forma correta, né, da forma correta, então com certeza nós estamos fazendo bem para que as pessoas passem a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, não apenas de ouvir alguém ter falado, né? Mas de acompanhar o próprio Evangelho de Jesus Cristo, né? Quando eu falo Evangelho aqui, colocando toda a Bíblia Sagrada, né, como boa notícia de Jesus, que foi transmitida por ele, pelos apóstolos, pelos discípulos, né? Então, neste sentido, nós estamos propagando as boas notícias de Jesus, seja no Antigo Testamento, né, quando se esperava a vida dele, seja no Novo Testamento, quando se concretiza a vinda dele, a encarnação dele, o sofrimento, a morte, a ressurreição e o retorno de onde ele saiu, né? Isso quem diz é a Bíblia. Então, a nossa finalidade aqui é de fazer com que as pessoas conheçam de fato a palavra de Deus, né? Não de uma forma, não como uma caricatura, né? Tem muita gente aí fazendo a caricatura da palavra de Deus, com todo respeito às pessoas humanas que, por ignorância, por não saber, muitas vezes acaba interpretando a Bíblia Sagrada de uma forma que não é. Mas não é porque eles queiram, né? É por falta de conhecimento. E ao mesmo tempo também uma forma de nós combatermos o falso evangelho, a falsa notícia, né? Uma doutrina que nós chamamos da teologia da libertação, ou seja, teologia da prosperidade, né? E tantas outras teologias nocivas, ok? Então a nossa finalidade aqui não é outra coisa, é mostrar a Bíblia de uma forma simples e pura, ok? Mas também fazendo a conexão de passagens, entre passagens que a Bíblia fala lá no Antigo Testamento e que no Novo Testamento se concretiza, ok? Então nossa finalidade é esta aqui, não é promover a este simples pastor Ronaldo, né? Mas sim promovermos o Evangelho de Jesus Cristo de uma forma simples e de uma forma pura, né? Do Evangelho de Jesus Cristo. Então espero que você
esteja se contentando com o que nós estamos aqui muitas vezes trazendo. E por que escolhi os comentários do reverendo Hernandes Dias Lopes? Porque eu achei coerente, né? Coerência com a palavra, conhecimento da palavra, né? Então isso daí nós levamos em consideração. Poderíamos estar trazendo qualquer um outro expositor do livro de Hebreus aqui, comentaristas, mas eu acho que atualmente o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele está bem atual para a nossa realidade, né? Ok? Como Igreja de Jesus Cristo, ou como Igreja de Cristo. Quando eu falo Igreja de Jesus Cristo, aquela igreja que é una, indivisa, né? Que permanece com a pureza do Evangelho de Jesus Cristo. Embora sejamos pecadores, nós homens, pessoas humanas. Que Deus seja louvado, meus queridos. Mas antes de nós dar prosseguimento ao estudo de Hebreus 7, do 4 ao 11, vamos orar, ok? Nós queremos, Senhor, orar neste momento pelo estudo da palavra do livro de Hebreus, do capítulo 7, dos versículos de 4 ao 11. Que o Senhor, que se auto-revela através da leitura, da passagem, o que a Bíblia nos mostra de Ti, foi mostrado também por Ti, para que os santos autores pudessem assim trazer-nos em forma de livros, escritas, que foram canonizados para o bem da igreja, que nós possamos, Senhor, entender, compreender, possamos, Senhor, encarnar na nossa vida, na nossa fé, com a finalidade de podermos também, Senhor, anunciar esta boa notícia às pessoas simples, sedentas da compreensão, sedentas de Ti, Jesus, sedentas da Tua doutrina, que é viva e verdadeira. Que tenhamos a humildade, Senhor, de transmitir a Tua palavra a todas as pessoas, mesmo por este meio de comunicação, as redes sociais. Que nós saibamos fazer o uso correto desta rede social. No nome de Jesus, nós também te pedimos pelas pessoas enfermas que nos solicitaram oração. Oramos por elas, o Senhor as conhece. Que o Senhor possa ser para a Tua glória, derramar o Teu bálsamo, cuja cura a ferida espiritual, a ferida do corpo também, que é o Teu Espírito Santo. Oramos também, Senhor, por aquelas pessoas que estão fracas na fé, estão perdendo, Senhor, a razão que é do Teu Evangelho. Que o Senhor possa fortificar, dar-lhes fortaleza. E nós ainda te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, para que esta nossa oração, este nosso meditar da Tua palavra, esteja de acordo com a Tua vontade. Chegue até ao Santo dos Santos, a nossa oração, como incenso, como fumaça, incenso agradável a Ti. No nome de Jesus, é que nós te pedimos perdão dos nossos pecados, e que realize, Senhor, os desejos de nossa oração, se da Tua vontade for, e se for para a Tua glória, honra e louvor. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, né? Vamos fazer o estudo que nós estamos nos propondo aqui a trazer para vocês, ok? Relembrando Hebreus capítulo 7, dos versículos de 4 a 11, diz assim: Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui
Entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Até aqui, queridos, possa o Senhor estar dando a nós a compreensão de sua palavra. E vamos aqui ao que nos interessa, o estudo, né? Primeiro aqui dentro do organograma do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai meditar sobre a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque. Relembrando do sacerdócio de Melquisedeque, né? O versículo 3 do capítulo 7 diz assim, que ele, Melquisedeque, nós não temos registro genealógico, nem de seu pai, nem de sua mãe, se teve ou não teve irmãos. Sabemos que ele é rei de uma terra chamada Salém, e que o seu sacerdócio era perpétuo. É perpétuo. No capítulo, dos versículos de 1 a 3, nós vemos que esse sacerdócio, ele é de uma certa forma arquetipo do sacerdócio de Jesus Cristo. Vou explicar. É uma tipologia. O que é a tipologia? A tipologia tem por finalidade apresentar, através destes elementos, uma outra pessoa, através desta. É um tipo, é uma tipologia, o estudo do tipo desta pessoa que se é apresentada. Né? Então, Melquisedeque, ele não tem princípio, nem terá fim, segundo a leitura lá no versículo 3, que diz que nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Mas antes ele diz assim, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. É isso que eu quero dizer. Né? Ou seja, quem é Melquisedeque? Melquisedeque é uma pessoa que aparece nas histórias sagradas, né? Nós vemos por duas vezes em Gênesis 14, de 17 a 24, e no Salmo 110, verso 4. Né? Que tem por finalidade de mostrar uma outra pessoa através desse tipo de pessoa que nos é apresentada. Então ele aqui vai se enquadrar, vamos usar desta forma, essa figura de linguagem bem clara, né? Ele vai se enquadrar Jesus com esse tipo de pessoa, Melquisedeque, né? Que tem um sacerdócio para sempre. E lá no Salmo 110, 4, nos é dito que este é Filho de Deus para sempre, do qual foi feito sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus se enquadra nesta pessoa, né? Por duas vezes aqui o capítulo 7, até aqui o estudo onde nós estamos falando, né? Jesus se enquadra nesta pessoa que nós não temos a genealogia,
A genealogia trata do gene, do antepassados, a nossa genealogia, por exemplo, né? A árvore genealógica, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é o pai e a mãe de minha mãe, quem é o pai e a mãe de meu pai, quem é o meu avô, que é o pai de meu pai, né? E assim vai, é a genealogia, né? Nós não encontramos. E aqui, Melquisedeque, ele traz esta ideia, que é a mesma ideia que nós propagamos de Jesus Cristo, que não tem princípio de existência, nem terá o fim da sua existência. Então, Melquisedeque tem uma similaridade, é por isso que é um arquetipo de Jesus, né? Tem uma similaridade na sua fonte existente, que não teve princípio nem terá fim. Então, Melquisedeque aqui, ele nos traz, né, esta ideia. Talvez você pense daí, como, pastor Ronaldo? Meu irmão, são coisas que nós não temos como justificar. Bem que nós sabemos que Melquisedeque, enquanto pessoa humana, né, Abraão pagou o dízimo a ele, isso para mostrar que o dízimo é até mesmo antes da lei, né, foi dada por Deus. Antes da lei, Melquisedeque recebeu até mesmo os dízimos de Abraão, né? Assim como Levi recebeu o dízimo do seu povo, os levitas, né? Dos levitas e do seu povo, dos seus descendentes, né? Descendentes genealógicos. Assim como Arão também pagou dízimo, e aí vai. Só que tanto Arão quanto o sacerdócio araônico, quanto o sacerdócio levítico, tiveram fins. Quando eu falo fins, no sentido de ter se acabado, né? Ele vigorou até a vinda de Jesus, onde os profetas falavam de Jesus, da vinda de Jesus, onde tudo o que eles esperavam, que eram sombras do que iria acontecer, né, aconteceu. Jesus veio, se encarnou, Jesus Cristo cumpriu na íntegra, na perfeição, toda a lei, né? E Jesus cumpriu os requisitos da lei, que nós vamos ver que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há, lá no capítulo 9, né? Que vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão. Obviamente aqui é remissão de pecados, né? Então tudo isso daqui aconteceu na pessoa de Jesus. E voltando ao pensamento, né, anterior, Jesus, o sacrifício dele é eficaz, perfeito para sempre, né? Jesus Cristo também, ele cumpriu a lei de acordo com que os profetas, a lei, né, como a lei falava, como se era determinado, né, no Antigo Testamento. Então, voltando aqui para o nosso estudo, do 4 ao 11, nós vamos explorar aqui alguns detalhes, né? Alguns detalhes. Vamos lá. Do 4 ao 11, o Hernandes Dias Lopes, ele fala aqui que tem 3 verdades que nós devemos perceber, que são destacados, né? Dos versículos 4 e 5. Que é na verdade, o estudo está sendo do 4 ao 11, mas detalhando aqui, né? Fazendo as subdivisões, do 4 ao 5, ele traz aqui algo interessante. Ele diz que Melquisedeque é grande porque recebeu o dízimo de Abraão, o pai da nação de Israel. Quem era Abraão, né? Abraão é o pai de todos os que têm fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo, fé nas promessas de Deus,
de que Deus fizera a ele, que ele seria pai de todos os descendentes, de todos os crentes, né? Abraão é que gerou o pai de Israel, o próprio Israel, né? Então ele é o pai da nação de Israel. Abraão não é qualquer um, né? Abraão não é qualquer um. E por sinal aqui ele diz aqui algo interessante, o comentário que ele faz, o Hernandes. Ele diz que se os sacerdotes filhos de Levi, por meio dos mandamentos, recebem dízimo de seus irmãos, Melquisedeque recebeu dízimo de Abraão, olha, presta atenção, recebeu dízimo de Abraão, o pai da nação de Israel, de quem os levitas procedem, né? Os levitas procedem exatamente de Israel. Que tipo de sacerdócio foi criado através de Levi, né? Aquele sacerdócio que zelava pelo templo, né? Limpeza. Nós temos algumas pessoas que têm meia verdade do que é o sacerdócio levita, né? Do que eles faziam. Geralmente, quando se fala, né, alguns irmãozinhos dizem assim, olha, os levitas vão cantar, vão louvar, como se os levitas cuidassem apenas da música, né, do canto. Também, mas eles também zelavam pelo templo, né, pela limpeza, pela perfeição do local de adoração, de culto, né, pela limpeza, pois ofertas que Arão fazia, né? Os sacerdotes de Arão faziam, né? Do povo de Arão, eram eles que faziam a limpeza ali, né? Que mantinham a limpeza, não só cantavam, eram eles que transportavam, por sinal, a arca, né? A arca, para onde eles iam, eles eram que levavam, né? Cuidando. Então, é assim. Ele traz aqui a figura de Abraão, que pagou o dízimo a Melquisedeque, mas também aos filhos de Levi, que por mandamento recebem o dízimo do seu povo, né? Então, Melquisedeque, ele é maior. Ele está querendo dizer isso. Melquisedeque, por sinal, é maior do que Levi, é maior do que Abraão, né? Mas por que ele é maior, né? Vamos entender por que ele é o maior, né? Por que ele é o superior. A ordem de Melquisedeque é superior à ordem de Levi, né, dos levitas, e a ordem de Arão, dos araônicos, né? A ordem de Levi e de Arão, né, estas duas ordens sacerdotais foram passageiras. Elas tinham as suas limitações. Elas foram criadas segundo a lei, né? Para cumprir também as determinações da lei. E os sacerdotes que faziam parte dessas duas categorias, eles, quando envelheciam, vou usar um termo que nós presbiterianos nós usamos muito, né? Ou mesmo outras igrejas também usam, né? O pastor presbiteriano, quando chega a 70 anos, ele é jubilado. Eu acredito que as outras também, as outras igrejas históricas evangélicas também. Seja 70, se não for um pouquinho mais ou um pouquinho a menos, né? Então, no sacerdócio araônico e o sacerdócio levita, né, levítico, eles também tinham um tempo. Aqueles entravam, pertenciam àquela tribo de Levi, e os outros pertenciam à tribo de Arão, completavam uma determinada idade e então eles saíam, eram jubilados, ou então por outro morriam, né? Porém, a ordem de Melquisedeque, o texto deixa muito claro aqui, principalmente
lá no versículo 3, diz que esta ordem, segundo a ordem de Melquisedeque, não teve princípio, né? Melquisedeque não tem princípio nem tem fim, ou seja, está vivo, permanece, é eterno, né? É perpétuo, né? É por isso que aqui é usado na nossa tradução sacerdote perpetuamente, permanece sacerdote perpetuamente, né? E é tido como um filho de Deus, né? Quem é que se enquadra, meu querido, minha querida irmã, quem é que se enquadra perfeitamente não nesta ilustração, porque ele existiu. A Bíblia fala lá em Gênesis, eu já falei, né? Deixa muito claro que ele existiu. Lá em Gênesis capítulo 14, nos versículos 17 ao 24 e no Salmo 110, verso 4. Melquisedeque existiu e existe, né? Na pessoa de Jesus. Então, quem é que se enquadra? É o próprio Jesus Cristo, né? Que não tem princípio e nem tem fim, ou seja, ele vai continuar existindo. Não é só, não tem fim ou não tem finalidade, não se trata disso. Estou falando fim de existência. Então, Jesus, ele se enquadra, Melquisedeque, ele se enquadra. E este sacerdócio, né, de Levi e de Arão são inferiores ao sacerdócio de Melquisedeque. Eu vou trazer aqui pelo menos alguns comentários, né, se referindo ao verso 4 e 5, como por exemplo de John Wesley, da família wesleyana, né? John Wesley, da família John Wesley, Carlos Wesley, né? Dizem que não foi ele que criou o metodismo, foram os discípulos dele que formaram a igreja metodista. Eu também me amparo nesta não desta suposição, mas nesta afirmação que a história nos mostra, né? Então John Wesley vai dizer assim, que os levitas são maiores que seus irmãos, os sacerdotes são maiores que os levitas, o patriarca Abraão é maior que os sacerdotes, E Melquisedeque, um tipo de Cristo, é maior do que Abraão. Abraão reconheceu Melquisedeque como representante de Deus e, portanto, ao dar a Melquisedeque o dízimo, ele deu o dízimo a Deus, ao próprio Senhor. Senhor Deus, não o Senhor Filho. Fica evidente que o sacerdócio Melquisedeque não é apenas anterior ao sacerdócio levítico, mas também superior a ele. E os levitas receberam o dízimo de seus irmãos, aqueles que da ordem de Melquisedeque recebeu o dízimo dos crentes, os filhos de Abraão. E segundo Greg Kenner, ele explica que o dízimo já era um costume do antigo Oriente Médio, antes que fosse designado no Antigo Testamento. E uma forma dele também é atestado na literatura greco-romana. Neste versículo, ou nesses versículos, o autor recorre a Gênesis de 14, verso 20. Gênesis 14, 20. A primeira ocorrência do dízimo na Bíblia, né? Ok? Então, o termo dízimo significa 1/10, e o povo de Israel devia entregar o dízimo de suas colheitas, gados e rebanhos. Esses dízimos eram entregues aos levitas. Está escrito lá em Números 18, 21. No tabernáculo e posteriormente no templo. Deuteronômio capítulo 12, versículo 5.
Se a viagem era longa demais para transportar cereais, frutos e animais, o dízimo poderia ser convertido em uma soma em dinheiro. Está em Deuteronômio, capítulo 14, dos versículos de 22 a 27. Então, resta claro que a prática do dízimo não teve origem em Moisés, como muitos pensam, pois Abraão, preste muito bem atenção, pois Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque mais de 400 anos antes da lei ser dada. Ok? Ficou claro, né? O dízimo não é uma invenção de Moisés. Mais de 400 anos antes de Moisés, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Né? Então, o dízimo sempre fez parte da história do povo de Deus. E eu tenho dito o seguinte, olha, aos dizimistas, aqueles que mesmo dão dízimo nos dias de hoje por ser bíblico e ser o próprio Deus. Né? Tem gente que entende o dízimo como se o dízimo fosse algo criado pelo pastor para sustentar o pastor, para apenas dar lucro ao pastor, e não é. O dízimo é para a casa de Deus, para as questões, né, da casa de Deus. Quando eu falo questões, nos dias de hoje nós pagamos água, pagamos luz, né? Nós pagamos uma série de coisas, compramos material de limpeza, né? Pagamos IPTU, tem uma série de coisas. O dízimo é para socorrer a casa do Senhor, sim. Né? Por sinal, o dízimo também serve até mesmo como meio de dar apoio àqueles que são mais fracos, frágeis, que não têm emprego. Muitas vezes o dízimo também ele é levado para esta finalidade. Quer dizer que a igreja do Senhor, em momento algum, pode extorquir ou desviar a finalidade do dízimo, ok? O dízimo é bíblico, não é invenção. Né? Tem aqueles que falam assim, que o dízimo foi criado por Moisés, né? E hoje não existe mais. Né? Se esquece daquilo que Jesus falou, né? Uma certa vez Jesus Cristo chamou de ladrões aqueles que desviavam a finalidade do dízimo. Né? Jesus Cristo, em momento nenhum, deixou de dizimar, né? Deixou de ser um cidadão presente em sua sociedade, como pagando impostos, pagou impostos. Impostos e dízimo são diferentes, ok? Dízimo é uma coisa, imposto é outra coisa. Mas Jesus cumpriu o seu direito de cidadão, o seu dever de cidadão. E, além do mais, o dízimo, ele tem uma finalidade sublime, né? Por exemplo, hoje nós utilizamos, quando eu falo nós, eu estou colocando de uma forma generalizada, né? A mídia, né? Não é para promover, eu sempre digo isso, não é para promover pastores, é para promover o Evangelho de Jesus Cristo. A verdadeira finalidade é esta, ok? Então, se tem gastos, né? Gasto com quem produz, gasto com produtores, né? Dificilmente apareça um voluntário para fazer esse tipo de serviço, porque quem trabalha quer o seu pagamento. A Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário, né? Então, queridos, o dízimo não foi algo que foi criado para sustentar um pastor
que não gosta de trabalhar, que quer viver deitado, com perna para cima, não. Tá certo? Longe disso. O dízimo é para ser usado de uma forma correta. Vamos voltar ao que o Hernandes Dias Lopes ele fala, né? Do 6 ao 8, ele vai dizer que Melquisedeque é maior do que Abraão, porque recebeu o dízimo dele e o abençoou. Já trouxe esse comentário, né? Que pelo fato de Abraão ter pago o dízimo, mostrou a superioridade não apenas de Melquisedeque, que é um tipo de filho de Deus, Jesus Cristo, né? É um arquetipo de Jesus Cristo, mas ele também abençoou, ou seja, para mostrar a superioridade dele. É por isso que Melquisedeque, lá no início do capítulo 7, vai dizer que ele é rei de Salém, lá no primeiro versículo, e também sacerdote do Deus Altíssimo, ok? Então Melquisedeque ele também é esse arquetipo de Jesus. Isso mostrando que o sacerdócio levítico e araúnico eram inferiores ao sacerdócio dele, ok? Em terceiro lugar, Melquisedeque, lá se referindo do versículo 9 ao 10º, né? Ele vai dizer que Melquisedeque é superior a Levi. Acabei de falar isso, né? Quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, Levi ainda não existia. Vamos ver quem era Levi aqui, né? Com certeza, Levi não existia. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, Levi ainda não existia, pois seria seu bisneto. Então, Levi é bisneto de Abraão. Mas por que Levi é descendente de Abraão? Em Abraão, ele também é maior que Levi, o pai da tribo dos levitas e sacerdotes. Levi pagou dízimo a Melquisedeque como maior e mais alto sacerdote do que ele mesmo. Warren Wiersbe escreve: quando seu pai Abraão reconheceu a grandeza de Melquisedeque, a tribo de Levi também foi incluída. O povo de Israel acreditava firmemente em uma solidariedade racial. O pagamento dos dízimos envolve não apenas o patriarca Abraão, mas também as gerações não nascidas de seus descendentes. E por aqui paramos, né? O estudo de hoje, iremos continuar do 11 ao 19. Na próxima semana nós iremos dar prosseguimento, até encerrarmos, né, todo o capítulo 7 de Abraão. Capítulo 7 de Hebreus, que trata desse assunto. Abraão, Melquisedeque, Levi, né? Estes são as pessoas que aparecem em cenário aqui deste capítulo, ok? Que Deus seja louvado. Lembrando que toda quarta-feira, queridos, nós temos o nosso encontro de doutrina, estudo, né? Muitos chamam culto de doutrina. Até eu gosto, né? Mas na verdade é um encontro mesmo. Nós oramos pelas pessoas que nos pediram oração, pelas causas da igreja. Oramos por outros assuntos também, mas também trazemos o estudo. Nós estamos estudando, lembrando, Hebreus, né? Comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes. Que Deus seja louvado, pastor Ronaldo. Congregação Presbiteriana Monte Moriá, amorosamente, carinhosamente, calentosamente chamada de Igreja Presbiteriana Monte Moriá. Você é nosso convidado aos nossos trabalhos. Repetindo, sem cansar, quarta-feira, encontro de oração e doutrina, dia de domingo,
nós temos 9 horas Escola Bíblica Dominical e à noite 18h30 nós temos o culto dominical, ok? E vou aqui fazer uma propagandazinha do material que nós estamos estudando na EBD. Este material que nós estamos estudando, né? Palavra viva, o material que nós estamos estudando, criados com propósito, nosso relacionamento, espero que você esteja vendo aí, nosso relacionamento com Deus, com as pessoas e com o mundo, ok? Domingo agora, nosso irmão Marcos Bento, que é um dos professores da nossa EBD, titulado da nossa EBD atualmente, né, desta revista, ele falou sobre o mandato espiritual. Próximo domingo nós iremos ter a lição número 2, o caminho para a comunhão divina. Participe conosco. Todo domingo, 9 horas da manhã, nós estamos lá esperando por você, tá certo? Aos irmãos da igreja e também àquelas pessoas de boa vontade. Que Deus seja louvado, pastor Ronaldo. Não deixe de dar o seu like, repito, não é para promoção minha, não tenho esse perfil de querer me promover, né? Não sou aquela pessoa, né, para se promover, mas quero promover a palavra de Deus a todas as pessoas que nós tivemos a oportunidade de falar da graça, do amor, da misericórdia e de que ainda há esperança somente em Jesus. Tchau, fui.